Olá, sejam bem-vindos ao canal Que Direitos. Meu nome é Victor Minervino Quintieri e estudarei, juntamente com vocês, várias legislações do sistema brasileiro, a começar pelo Código de Direito Penal. Espero que a experiência seja proveitosa, seja em relação aos estudos na faculdade, aos estudos para concursos públicos ou ainda para atuação profissional. Feita essa breve apresentação, comecemos pela parte geral, título 1 da aplicação da lei penal, artigo 1º do Código Penal. Quando vocês ouvirem esse som, quer dizer que falaremos naquele momento sobre a letra da lei. Já quando ouvirmos esse outro som, estaremos diante de comentários relativos ao artigo lido anteriormente. Artigo 1º. Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. A leitura do referido artigo torna possível constatar 3 fundamentos do princípio da legalidade. O primeiro deles consistente no fundamento político, vinculando o poder executivo e poder judiciário, proibindo o chamado exercício arbitrário de um poder punitivo por parte do Estado. Além do fundamento político, temos o fundamento democrático, consistente no fato de que o povo é quem elege os representantes que irão definir o crime. No caso do direito penal brasileiro, essa competência cabe à União, conforme disposto no artigo 21 da Constituição Federal. Por fim, o fundamento jurídico do princípio da legalidade consiste em dizer que a lei deve existir antes de se punir alguém, pois a lei ela cria, no caso do direito penal, um efeito intimidativo. Além dessas constatações iniciais, destes fundamentos, é importante destacar que o princípio da legalidade ele se desdobra em outros 6 princípios. O primeiro deles é o princípio da reserva legal, o qual comina que não há crime nem pena sem lei. Existe a reserva da lei no sentido de impor responsabilidades penais. Sobre o tema, destaco que medidas provisórias não podem definir infrações penais, muito menos cominar pena. Entretanto, medidas provisórias poderão versar sobre o chamado direito penal não incriminador, de acordo, exemplificativamente, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, diante da leitura do artigo 1º, é possível constatarmos que não há crime nem pena sem lei anterior, a própria ideia de anterioridade da lei penal. Além dessa ideia, é possível concluir que não há crime nem pena sem lei escrita, excluindo-se, portanto, a possibilidade de o direito consuetudinário, por exemplo, agravar a pena de um determinado indivíduo ou ainda ser utilizado como fundamento para se considerar a existência ou não de crime. Além desses efeitos já vistos, é importante destacar que não há crime, muito menos pena, sem uma lei prévia, mas uma lei estrita. E aqui eu chamo a atenção para o brocardo da analogia in malam partem. Analogia in malam partem nada mais é do que a proibição do uso da analogia como método de integração para ensejar aquele caso concreto um tipo incriminador ou ainda para agravar a pena de determinado indivíduo. Além desses aspectos, chama atenção para o princípio da taxatividade, que consiste na conclusão de que não há crime nem pena sem lei certa. Esse princípio, vale destacar, é uma diretriz, uma obrigação para o legislador, no sentido de que crimes devem possuir em seu bojo clareza. Crimes devem ser claros para que a pessoa saiba exatamente por que ela teria cometido um crime, qual fato ela praticou e que gera o crime. Além desse aspecto, chama atenção para o fato de que não há crime nem pena sem uma lei necessária. E aqui há uma íntima correlação com o princípio da intervenção mínima do direito penal.
Destacados os desdobramentos do princípio da legalidade, que deriva da leitura do artigo 1º, é importante destacarmos dois aspectos sobre os quais a legalidade ela ainda é examinada. Uma delas é a legalidade material, que consiste em dizer que a lei criada a partir de um processo legislativo deve ser compatível com a Constituição Federal de 1988. Em um outro prisma, a legalidade formal nada mais é do que a obediência aos trâmites processuais necessários, dentre os quais aqueles previstos na Constituição Federal de 1988, denominado aqui de devido processo legislativo, responsável, dentre outras coisas, pela criação da lei, que pode instituir crimes, agravar penas, por exemplo. Em relação à classificação da lei penal, a lei penal pode ser classificada em duas modalidades. A lei penal ela é tida como completa quando esta lei não precisar de nenhum complemento. Exemplo clássico, artigo 121 do Código Penal. O termo matar alguém consiste em uma lei completa. Um outro exemplo que pode ser usado é o próprio artigo 155 caput. Não é necessário qualquer complementação. Já em relação a outra classificação, eu destaco a chamada lei incompleta, gênero, que pode ser dividido em espécies. O chamado tipo penal aberto, existe aqui uma necessidade de complementação valorativa que é dada pelo magistrado responsável pelo julgamento do caso, pela análise do fato típico, ilícito e culpável. E, além dessas, temos a norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela norma que, para que se alcance o sentido completo, é necessária a complementação normativa. Então, é preciso que exista uma outra norma que complemente a norma originária, a norma penal em branco. É possível destacar, dentro de normas penais em branco, duas classificações: as normas penais em branco próprias, ou ainda heterogêneas, ou ainda chamadas em sentido estrito, consistentes no seguinte aspecto: o complemento da norma originária advém de uma norma diversa produzida pelo legislador. Então, por exemplo, uma portaria que complementa o crime de tráfico de drogas é o maior exemplo de norma penal em branco própria, ou ainda norma penal em sentido estrito, ou ainda norma penal heterogênea. De outro lado, temos a chamada norma penal imprópria, ou ainda em sentido amplo, homogênea. O que isso quer dizer? A norma penal em branco imprópria, ela traz a ideia de que o complemento da norma originária emana do próprio legislador. E aí essa classificação, a norma penal em branco imprópria ou em sentido amplo ou ainda homogênea, poderá ser classificada em norma penal em branco imprópria homovitelina ou ainda norma penal em branco imprópria heterovitelina. A norma penal homovitelina, ela traz a ideia de que o complemento existe no próprio diploma normativo. E o maior exemplo que se pode dar é aquele associando os crimes contra a administração pública e o respectivo conceito de funcionário público previsto no artigo 327 do Código Penal. Então, por exemplo, peculato. Peculato, ele diz respeito a uma conduta praticada por funcionário público. E o próprio Código Penal descreve quem é considerado funcionário público no seu artigo 327. Por fim, a norma penal em branco imprópria heterovitelina, e aqui a análise sobre o complemento, ela emana de uma outra modalidade legislativa, de uma outra chamada pela doutrina instância legislativa. Então, por exemplo, o Código Penal, certo? Quando aborda, entre outros temas, a questão de se contrair casamento com impedimento, em nenhum momento aborda em seu bojo no que consistiria o casamento. Portanto, o intérprete precisa socorrer-se do Código Civil, de uma lei diversa do Código Penal.
Diante dessas explicações, espero ter ajudado a todos a compreender facetas importantes relativas ao artigo 1º do Código Penal. Não deixem de curtir, de compartilhar, caso esse material, caso essa anotação tenha sido útil. Bons estudos e até a próxima.